pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos continuar essa semana na nossa jornada através da Epístola Paulina aos Romanos. Já estamos em Romanos capítulo 5. Fizemos Romanos 1, 2, 3, 4 e hoje vamos adentrar no capítulo 5 de Romanos. Cada dia um capítulo de Romanos, fazendo a leitura, fazendo uma breve explicação e uma aplicação para a nossa vida e para o nosso coração. Então, fique atento, aperta os cintos, abre o seu coração, deixa Deus falar com você de forma toda especial através do texto sagrado, através da palavra de Deus. Sempre lembrando que a palavra de Deus é regra de fé e de conduta do cristão. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é toda suficiente para mim e para você. Ela é a bússola do crente, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Por isso, não há nada melhor do que começarmos a nossa semana lendo as Sagradas Escrituras e meditando nos mandamentos do Senhor, tá bom? Então vamos que vamos. Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por meio do seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o juramento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A fim de que, como pelo pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 21 versículos, Romanos capítulo 5. Mas qual é o tema de hoje? Quais são as lições preciosas que nós podemos aprender através de Romanos capítulo 5, de 1 a 21. O tema de hoje é as riquezas da justificação. As riquezas da justificação. Se o capítulo 3
de Romanos nos apresenta os meios, né, da justificação, o meio, na verdade, que é a fé em Cristo. E o capítulo 4 nos dá a prova da justificação, o exemplo de Abraão, o pai da fé. O capítulo 5 nos revela as consequências gloriosas e transformadoras da justificação. É interessante que Romanos 5 é um baú de tesouros espirituais, uma celebração das riquezas insondáveis que são depositadas na conta de todo aquele que é justificado pela fé. Paulo deixa de falar sobre como somos salvos e começa a explodir de alegria ao declarar o que temos agora que somos salvos. É um capítulo que troca a atmosfera do tribunal pela do lar, da condenação pela celebração. Então, primeira lição que queremos destacar aqui para vocês, do versículo 1 ao 5, as bênçãos presentes da justificação. As bênçãos presentes da justificação. É interessante que Paulo enumera 5 presentes gloriosos que recebemos no momento da justificação. Primeiro, a paz com Deus, no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta não é a paz de Deus, que é um sentimento interior, mas a paz com Deus, o fim do estado de guerra e hostilidade contra o Criador. É o fim do conflito cósmico. A ira de Deus foi aplacada, a dívida foi paga. Deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos, pela fé, amigos de Deus e filhos de Deus. Esta é uma realidade judicial, objetiva, independente dos nossos sentimentos. Segunda verdade que aprendemos, dentro das bênçãos presentes da justificação, está no versículo 2, parte A, o acesso à graça. Ou seja, a Bíblia diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, justificados, temos entrada franqueada, acesso livre, acesso VIP, constante, à presença de Deus. Não vamos a Deus com base nos nossos méritos, mas sempre com base na sua graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus. É um acesso permanente ao trono da graça de Deus. E nós temos esse acesso, é o que diz lá em Hebreus 4,16. Terceira bênção que recebemos da justificação é a alegria na esperança da glória de Deus. Parte B do versículo 2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra gloriar aqui significa exultar de alegria, orgulhar-se com júbilo. A nossa maior alegria é a alegria futura. Um dia veremos a glória de Deus, face a face, o próprio Jesus, e seremos plenamente conformados à imagem de Cristo, é o que diz 1 João 3,2. Essa esperança é certa, porque ela está alicerçada na fidelidade de Deus, não em nossas circunstâncias, mas naquilo que Deus é. Quarta bênção que nós temos na justificação é a alegria nas tribulações. Alegria até nas tribulações, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, diz Paulo. Essa é uma alegria paradoxal. Não nos alegramos pela tribulação, mas na tribulação, porque confiamos no Deus que soberanamente assim permite. É interessante que as tribulações produzem uma cadeia de virtudes que fortalecem o nosso caráter. Perseverança significa constância, experiência significa caráter aprovado, e esperança, que é uma confiança ainda mais forte na fidelidade de Deus. Versículo 5 fala da quinta bênção da justificação, o amor de Deus derramado. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, aqui nós temos a certeza de que o nosso destino não é uma ilusão, ela está selada interiormente, essa convicção no nosso interior pelo Espírito Santo, que inunda, ou seja, derrama no nosso coração com uma profunda convicção do amor de Deus por nós. Você tem sentido isso? O amor de Deus por você, a convicção plena de que você é filho de Deus? E é interessante que nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo sussurra no nosso interior que Deus nos ama. Segundo pontinho, segunda lição preciosa que aprendemos, ou princípio, é a base
garantida da justificação. E essa base é o amor de Deus em Cristo. Dos versículos 6 ao 11, Paulo agora aprofunda a base da nossa segurança e responde a seguinte pergunta: por que podemos ter certeza de tudo isso? E a primeira resposta é a demonstração do amor divino. Nos versículos 6 a 8, a prova máxima do amor de Deus não é que nós o amávamos, mas que Cristo morreu pelos ímpios. É interessante que é raro alguém morrer por um justo, já é raro. Talvez por uma pessoa boa, de vez em quando. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda injustos, pecadores, errantes. O amor de Deus não é uma resposta à nossa bondade, é a causa da nossa salvação. Ele nos amou no nosso pior estado espiritual e moral. Versículos 9 a 10, vemos a certeza dessa salvação final. Se Deus fez o mais difícil, que era justificar pecadores ímpios, através da morte do seu Filho Jesus, certamente fará o menos difícil, que é salvá-los da ira final e levá-los à glória eterna através da vida do seu Filho. E a lógica aqui é irresistível. O argumento do maior para o menor. Sendo nós inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte do Filho. Muito mais já fomos reconciliados e seremos salvos pela vida do Filho de Deus. A nossa segurança não repousa na nossa força, mas na obra consumada de Cristo e em sua intercessão contínua por nós ao lado do Pai à destra de Deus. É interessante que o versículo 11 fala da alegria da reconciliação. E não apenas isso, diz o texto, mas também nos gloriamos em Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, o nosso maior orgulho, o júbilo, não é em nós mesmos, mas em Deus. Ele é o herói da nossa salvação. E o terceiro e último pontinho, terceira lição, o terceiro princípio que aprendemos nesse trecho, é o alcance universal da justificação. O alcance universal da justificação. E Cristo aqui como o último Adão, dos versículos 12 ao 21. Paulo aqui conclui fazendo um contraste monumental entre Adão, que errou, caiu, falhou, e Cristo, que é perfeito, que é justo e justificador. Este é um dos resumos mais profundos do Evangelho na Bíblia Sagrada. Primeiro ele fala do reinado do pecado e da morte através de Adão, do 12 ao 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, Adão atuou como cabeça federal, representante de toda a humanidade. O seu pecado foi imputado, creditado a toda a descendência humana. A morte, é o salário do pecado, reinou sobre todos, mesmo sobre os que não pecaram à moda de Adão antes da lei de Moisés. Aí, logo em seguida, vem o reinado da graça e da vida através de Cristo. Versículos 15 a 19. A obra de Cristo é apresentada como muito mais poderosa do que a de Adão. Mas a graça não é meramente uma resposta equivalente ao pecado. É uma resposta superabundante. É daí que vem o termo superabundante. Graça do Asaf Bob, essa linda música. Então o contraste aqui é a transgressão de alguém, de Adão, trazendo condenação para muitos. E a graça de um só, que aqui é Cristo, trazendo aqui justificação para muitos. A diferença aqui é que o dom da graça não é como o delito. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. E o resultado é que, assim como por uma só transgressão veio o juízo de condenação para todos os homens, assim também por um só ato de justiça, a morte de Cristo, veio a graça da justificação para todos aqueles que creem. E logo em seguida, do 20 ao 21, Paulo termina falando da supremacia da graça. A lei de Moisés entrou em cena para que a transgressão fosse ainda mais visível e se tornasse ainda mais abundante. Mas isso só serviu para destacar ainda mais a glória da graça superabundante de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
E qual é o objetivo final de tudo isso? A Bíblia diz que para que, assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, o reinado do pecado foi destronado pelo reinado da graça de Deus. Então, concluindo tudo que nós aprendemos, Romanos 5 nos convida a uma vida de segurança inabalável e uma alegria transbordante. O primeiro princípio, a aplicação prática para o nosso dia a dia é descanse na paz de Deus. Você não precisa mais temer o julgamento de Deus. A guerra acabou. Em Cristo você está reconciliado e foi justificado, declarado justo perante Deus. Segundo princípio que aprendemos para aplicarmos na nossa vida, alegre-se na esperança de Cristo. A sua tribulação atual não é o capítulo final da sua vida. Ela está forjando em você um caráter aprovado, apontando para uma glória eterna, que não tem comparação com as mazelas, lutas e dificuldades dessa vida terrena. Terceira aplicação prática para nós, viva na sua graça. Na graça de Cristo. Você não está mais debaixo do reinado do pecado, você está debaixo do reinado da graça superabundante ou superabundante graça de Deus. O poder do pecado foi quebrado na minha vida. Você está livre agora para viver para Deus, consagrado a Deus, santificado diante de Deus, separado em amor para Deus. Então o desafio final para nós hoje é: pare de viver como um prisioneiro do pecado ou como um inimigo de Deus. Se você está em Cristo, essas realidades de inimizade, de prisão, acabaram. Levante a cabeça, desfrute das riquezas da sua justificação, exulte de alegria, não no que você fez, mas no que Deus fez por você em Cristo. A graça superabundou. Deixe que esta verdade transforme a maneira como você encara Deus, a si mesmo e o seu futuro. E a nossa oração hoje, para encerrar, é que, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos curvamos em adoração diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela paz que conquistastes a um preço infinito para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo acesso constante à Tua presença. Obrigado pela esperança gloriosa que nos aguarda no céu. Obrigado porque o Senhor já provou o teu amor para conosco na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Derrama, Senhor, o teu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo. Hoje nós te pedimos, ajuda-nos a compreender de forma prática a realidade do reinado, da tua graça superabundante em nossas vidas, que possamos viver como pessoas reconciliadas, seguras, transbordantes, da alegria em ti. E em nome de Jesus, o último Adão, nós declaramos isso. Amém, amém e amém. Amém? Se você foi abençoado com esse material, com esse vídeo, dá um joinha, aperta no sininho, aperta no botãozinho de hype, multiplique esse vídeo através das suas redes sociais, nos ajude a chegar mais longe. Se você está no YouTube, não esqueça de seguir o nosso canal, dar um joinha, apertar no botãozinho do hype, seguir o nosso canal. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, os horários de culto, o endereço da igreja, as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos. Deixe também no link de descrição aqui embaixo, nos comentários, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração. Se você também tiver qualquer pedido de oração, coloca aqui embaixo, nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Vem estar conosco toda terça-feira, 19h30, Instituto Bíblico Casa na Rocha, estudo bíblico avançado de alto nível. Se você quiser crescer, florescer, se desenvolver no Senhor, se transformar em um cristão mais forte, mais abençoado, ferramentado para a obra de Deus, toda terça-feira, 19h30, Dr. Camargo 4555, na Zona 2, aqui em Umuarama, Paraná. Aberto a todos, não tem custo nenhum, Instituto Bíblico Casa na Rocha. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, 2 cultos para abençoar a tua vida e o teu coração. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, tá bom? Um grande abraço, beijão, Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós.
Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos vivifique, nos liberte, nos transforme e nos restaure em nome de Jesus. Amém e amém.